time com uma ligação muito forte com os judeus, e mesmo assim foi obrigado a sediar um jogo da Alemanha nazista em seu próprio estádio. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Hélio e você está assistindo mais um vídeo da minha série Histórias de Times Europeus. Se você quiser conhecer outros times desse continente, acesse o card aqui em cima e confere lá os outros vídeos que eu já gravei contando histórias dos times europeus, beleza? E esse vídeo é dedicado a um dos inscritos do canal, Moisés Castro. Tamo juntos aí, Moisés! Primeiramente, apresentando aí para vocês o perfil do clube, né, do time que a gente vai conhecer aqui hoje. Nome oficial, Tottenham Hotspur Football Club. Ele foi fundado, pessoal, em 1882. Apelidos do time, Spurs e também Lily Whites. O mascote do time é um galo, vocês já vão entender. E ele está localizado na cidade de Londres, que é uma das maiores cidades lá do continente europeu, né? Capital da Inglaterra, uma cidade muito grande, com cerca de 8 milhões de habitantes, é onde está sediado o time do Tottenham. Desde o ano 1901, o Tottenham usa a imagem de um galo como símbolo. E essa escolha, pessoal, ela tem relação com o nome Hotspur, que traduzido genericamente para o português significa espora quente. E esse nome ele vem de Henry Percy, que em uma das obras de William Shakespeare, ele foi interpretado com o nome de Harry Hotspur. Os fundadores do Tottenham quiseram homenagear ele, sabe? Inclusive, a família dele ainda possui muitas propriedades lá na região de criação do Tottenham. E esse apelido se deve ao fato de que, na época em que ele viveu, pessoal, ele era um amante das rinhas de galo. Naquela época era permitido. E esse nome, Spurs, é uma abreviação de Hotspur. Em 1909, um ex-jogador chamado William James, ele fez uma grande estátua de um galo em cima de uma bola de futebol e o pessoal pegou essa estátua e colocou lá no teto do estádio do Tottenham na época. A partir daí, o galo virou oficialmente o símbolo do time. O uniforme tradicional do Tottenham é representado por camisas brancas e shorts na cor azul marinho. Foi por isso que o time ganhou o apelido de Lily White, por usar uma camisa tão branca como um lírio. E a primeira temporada em que esse uniforme foi usado aconteceu em 1899. Foi em homenagem a um outro clube chamado Preston North End, que na época era uma das equipes com mais sucesso lá na Inglaterra. Antes de ser criado o clube de futebol como nós conhecemos hoje, existia o Hotspur Cricket Club, formado por estudantes. O cricket, pessoal, é um esporte bem popular lá na Inglaterra. Daí, esse mesmo grupo de estudantes, liderado por um cara chamado Bob Buckle, decidiram formar um clube só de futebol. No dia 5 de setembro de 1882, nasceu o Hotspur Football Club. O Hotspur Football Club ele se tornou um clube profissional só em 1885, mas alguns anos depois, ele teve que mudar o nome para Tottenham Hotspur Football Club. Essa alteração aconteceu, pessoal, porque naquela época já existia um outro time chamado Hotspur, e isso acabava confundindo a torcida, sabe? O nome Tottenham representa a localização do clube, o bairro de Tottenham, que fica na zona norte lá da cidade de Londres. Detalhe que nesse bairro é onde viviam grande parte dos imigrantes judeus lá na cidade de Londres. E é por isso que o clube sempre teve uma afinidade com a comunidade judaica. Tanto é, pessoal, que as pesquisas indicam que cerca de 30 a 40% dos torcedores do Tottenham são judeus. No ano de 1935, um pouquinho antes de começar a Segunda Guerra Mundial, aconteceu um amistoso entre Inglaterra e Alemanha nazista. E vocês acreditam que a Federação de Futebol lá da Inglaterra teve a audácia de marcar esse amistoso justamente para o estádio do Tottenham, o time que tem mais afinidade com os judeus lá na Inglaterra? Pois é, mesmo com muitos protestos, o estádio do time, né, o White Hart Lane na época, recebeu esse jogo que teve vitória dos ingleses por 3-0. E diz a lenda que um dos torcedores do Tottenham escalou o telhado do estádio do time e rasgou a bandeira da Alemanha nazista.
A primeira grande conquista da história do Tottenham foi na temporada 1900-1901, quando o time venceu o Sheffield United por 3-1 pela final da Copa da Inglaterra, que é a taça do torneio mais antigo de futebol do mundo. E foi na década de 60 que os Spurs viveram grande fase. De 1961 a 1967, eles voltaram a ganhar a Copa da Inglaterra 2 vezes, além de um campeonato inglês e uma Recopa Europeia. Já no ano de 2014, o Tottenham anunciou o argentino Mauricio Pochettino, que transformou a equipe, pessoal. Ele elevou o patamar do time, né, dentro do cenário inglês e também na Europa. Nesse período, além do Tottenham praticar um futebol bonito, eles alcançaram bons resultados dentro de campo. Eles voltaram a brigar por campeonatos nacionais lá na Inglaterra e também se classificaram para fases finais da Liga dos Campeões da Europa. Como, por exemplo, na temporada 2018-2019, onde o time foi vice-campeão da Liga dos Campeões. E foi uma pena esse título de Liga dos Campeões não ter ficado com o Tottenham. O time chegou a eliminar Borussia Dortmund, Manchester City e na semifinal eliminou o Ajax na Holanda, com o brasileiro Lucas marcando 3 gols, um jogaço. Comes to Dele Alli, through to Lucas Moura! Lucas Moura has fired Spurs through to Madrid, to the Champions League final! A maior parte dos títulos do Tottenham foram conquistados no século XX, principalmente na década de 60. Depois que o futebol inglês passou por uma transformação financeira, times como Chelsea, Manchester United, Manchester City também, além do Liverpool, começaram a dominar o cenário esportivo lá no país. Apesar do Tottenham não ter ganhado tantos títulos lá na Inglaterra, ele é considerado um dos grandes clubes do país. Olha só, a nível nacional, ele ganhou o campeonato inglês 2 vezes, sendo que a última conquista foi na temporada 1960-1961, Copa da Inglaterra 8 vezes, Copa da Liga Inglesa 4 vezes, e a nível internacional, pessoal, o Tottenham ganhou a Copa da UEFA 2 vezes e a Recopa Europeia 1 vez. Lembrando que esses dados aqui são referentes até a data que eu gravei esse vídeo, tá? 2021. Na Liga dos Campeões da temporada 2018-2019, o Tottenham fez uma campanha histórica e pela primeira vez chegou na final dessa competição. Mas infelizmente aí para os Spurs, né, na decisão acabou derrotado pelo Liverpool por 2-0. O Tottenham inaugurou no dia 3 de abril de 2019 o seu novo estádio, batizado como Tottenham Hotspur Stadium. Ele tem uma capacidade para cerca de 62 mil pessoas. Vocês estão vendo aí algumas imagens dele, né? Ele é o maior estádio privado da cidade de Londres. Foi construído em cima do antigo estádio do time, né, o White Hart Lane. No jogo de inauguração, teve vitória do Tottenham 2-0 em cima do Crystal Palace. Já o centro de treinamento do clube é o Hotspur Way, né, localizado no bairro de Enfield, que é um bairro mais afastado do centro de Londres. Foi inaugurado no ano de 2012 e custou, pessoal, cerca de 323 milhões de reais. Ele é considerado um dos melhores centros de treinamento da Europa, estando no mesmo nível dos gigantes do continente europeu, abrigando aí também as categorias de base e a equipe feminina do clube. Os jogadores Steve Perryman e Jimmy Greaves são 2 dos maiores jogadores do time do Tottenham. Mas nós podemos citar também outros jogadores como Gary Lineker, Harry Kane, Dele Alli, Peter Crouch, Lucas Moura, brasileiro, e também o sul-coreano Son Heung-min. A maior rivalidade envolvendo o Tottenham é com outra equipe da cidade de Londres, o Arsenal. E quando eles se enfrentam, o jogo recebe o nome de Derby do Norte de Londres. Além do Arsenal, a equipe do Tottenham também tem grande rivalidade com outras 2 equipes lá da cidade de Londres, o Chelsea e também o West Ham. O Tottenham tem uma grande torcida lá na Inglaterra, principalmente na região norte da cidade de Londres. Os jogos do time costumam ter um público bastante alto e as pesquisas revelam, pessoal, que o Tottenham possui cerca de 1.240.000 torcedores só na Inglaterra. O clube tem uma forte influência da comunidade judaica e por isso, em alguns jogos,
o time recebe ofensas antissemitas contra os seus torcedores. Aliás, pessoal, a própria torcida dos Spurs apelidaram a si mesmos como Yiddish Army. Essa palavra ela faz referência às origens judaicas do time. E sempre que eles são provocados, a torcida responde cantando músicas que valorizam essas origens. Agora eu vou mostrar algumas imagens aí da torcida do Tottenham cantando. Dá uma olhada aí. Gostaram de conhecer a história do Tottenham? Coloca aqui nos comentários outras sugestões aí de times europeus para que eu possa pesquisar e apresentar aqui para vocês, beleza? Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal, ok? Agora vão aparecer aqui dois vídeos que eu recomendo você assistir. Escolha um dos dois e dá uma conferida lá, beleza? Vou ficando por aqui então, até o próximo vídeo, valeu!